Olá, meus queridos! Estamos de volta para mais um encontro. Hoje nós iremos estudar a competência tributária e a instituição dos impostos, além da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós iremos distinguir a competência tributária, identificar as peculiaridades e características da competência tributária e também reconhecer as leis decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à instituição dos impostos. Começaremos com o conceito de competência tributária. Competência é poder. Competência tributária é o poder de criar tributos. A nossa Constituição e também o CTN estabelecem os tributos que podem ser criados pela União, pelos estados e distritos e também pelos municípios. A Constituição Federal, nos seus artigos 145 e do 153 até o 156, estabelece a competência tributária, dividindo os tributos em federais, estaduais e municipais. No CTN, a competência é tratada nos artigos 6º ao 8º. Vejamos alguns exemplos. São tributos da União: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, também chamado de IPI, imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, a Previdência Social, o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS e as taxas de contribuição de melhoria. São tributos do Estado: imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor e também as taxas e contribuições de melhoria. Temos ainda os tributos cuja competência cabe ao município, como, por exemplo, o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Entendido o conceito e verificado alguns exemplos, vamos ver agora quais são as características da competência tributária. A primeira delas é a privatividade, que é a exclusividade da pessoa política na instituição da sua competência. Privativo é exclusivo. Lembrem-se do estacionamento privativo para idosos, para gestantes, para os portadores de necessidades especiais. Somente estas pessoas é que podem usar a vaga. Apenas a União detém a privatividade porque há algumas situações em que ela pode invadir a competência dos estados e dos municípios. Leiam posteriormente os incisos 1 e 2 do artigo 154 da Constituição. Uma outra característica é a indelegabilidade. Um ente político não pode transferir a sua competência para o outro. Incaducabilidade. O ente político não perde a sua competência tributária caso não a exerça. Ele pode fazê-la a qualquer tempo. Assim, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas de competência da União ainda não foi criado. Entretanto, nada impede que a União crie uma lei instituindo tal imposto. Inalterabilidade. O ente político não pode criar leis alterando a sua competência tributária. A Constituição é a norma máxima, não pode uma lei inferior modificá-la. Irrenunciabilidade. O ente político não pode renunciar à sua competência tributária. A ele é permitido, no máximo, o não exercício deste direito, visto que a competência é dotada de incaducabilidade. Facultatividade. Segue o mesmo sentido da incaducabilidade e da irrenunciabilidade. O ente político não é obrigado a exercer a competência. Ele o faz de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Intransferibilidade. A competência tributária de um ente político não pode ser transferida para outro ente. Estudaremos agora as espécies de competência tributária. São 3. A competência exclusiva ou privativa, a competência residual e a competência comum. Na competência exclusiva, a Constituição Federal nomina qual ente federativo tem a competência para instituir o tributo.
É aquela cuja titularidade pertence a apenas um ente político, sendo vedada aos demais. Como exemplo de competência exclusiva, temos a União com os empréstimos compulsórios, os estados com o IPVA e os municípios com o IPTU. A competência tributária residual está descrita no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que são os impostos de sua competência, que eu já mencionei alguns, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Em outras palavras, é uma permissão que a Constituição faz à União para instituir novos impostos, além dos já previstos na própria Constituição. Temos ainda a competência tributária comum, que está disposta no artigo 145, incisos 2 e 3 da Constituição. São as taxas e as contribuições de melhoria, que podem ser instituídas por qualquer um dos entes tributantes, União, Estados, Distrito Federal ou até mesmo os municípios. Estudaremos agora a instituição dos impostos e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de regras que devem ser observadas pelos governantes a respeito das finanças públicas, em especial com os gastos e a prestação de contas. Caso tais regras não sejam cumpridas, o gestor público estará sujeito à imposição de penalidades. Estas penalidades são classificadas em institucionais, quando previstas na própria lei, ou de pessoais, quando previstas em outras leis, como, por exemplo, a lei que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. Vamos a alguns exemplos? Dentre as sanções institucionais, nós temos a suspensão dos convênios de transferência de recursos da União ou dos estados para o governante que não criar lei para arrecadar tributos de sua competência, como, por exemplo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E também a suspensão da concessão de novas vantagens aos servidores, de criação de cargos e de novas admissões para quem exceder o limite de gastos com o pessoal. Como sanções pessoais, temos a perda de cargo, a proibição de exercer emprego público, o pagamento de multas e, inclusive, a prisão. Agora, quem que fiscaliza isso tudo? Será que tem algum órgão para isso? Sim, é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas do município. Pessoal, esta lei é muito importante para nós porque revolucionou a administração de recursos públicos no Brasil. Ela equilibra as receitas e as despesas públicas, além de condicionar os gastos públicos à capacidade financeira dos entes políticos. Finalizamos a discussão sobre competência tributária. Iremos tratar agora das espécies tributárias. Iremos aprender a reconhecer as espécies tributárias, expressar o conceito de tributo e identificar as espécies de tributos. O conceito de tributo está expresso no artigo 3º do CTN e diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Portanto, o tributo deve ser pago em dinheiro, quando fala em prestação em moeda. É obrigatório, que é o conceito de compulsório. Surge independentemente da prática de alguma ilicitude, de algo contrário à lei. É preciso uma lei que o institua. E, por fim, é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada a partir da ocorrência do fato gerador. Os tributos podem ser classificados em 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Esta divisão em 5 espécies é chamada de teoria pentapartida. Vamos agora estudar cada uma dessas espécies. Começaremos pelos impostos. O CTN, em seu artigo 16, traz para nós o conceito de imposto.
imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. A cobrança dos impostos tem por finalidade fazer frente aos gastos públicos de forma geral, não havendo uma vinculação da receita a uma determinada atividade do ente tributante. Os impostos incidem sobre a renda, como o salário e o lucro, e também sobre o patrimônio, o que inclui tanto os bens móveis quanto os imóveis. As taxas estão dispostas no caput do artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Olhem aqui quanta diferença que tem entre taxa e imposto. O imposto nós vimos que ele é cobrado sem qualquer resposta do ente tributante, sem qualquer retorno específico. E o pagamento ainda é compulsório. Na taxa as coisas mudam um pouco de figura. Para o ente tributante cobrar determinada taxa, ele tem que oferecer uma retribuição, algum benefício para o contribuinte. E caso ele não ofereça, o sujeito passivo da relação poderá recusar-se ao pagamento, justamente sob essa alegação. Temos como exemplo a taxa de iluminação pública e a taxa de limpeza pública. Uma outra coisa muito importante aqui na taxa é que os recursos obtidos com a arrecadação estão vinculados à respectiva atividade que justificou a sua cobrança. Então, os recursos levantados com a cobrança da taxa de limpeza pública somente poderão ser gastos na limpeza pública. A contribuição de melhoria, ela está expressa no artigo 81 do CTN, que diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Portanto, a contribuição de melhoria se dá em razão da valorização de um imóvel mediante a realização de uma obra pública. Importante lembrar que o ente tributante não pode arrecadar no total valor maior do que aquele que ele gastou na obra. Do mesmo modo, o contribuinte não é obrigado a pagar um valor maior que a valorização que o seu imóvel sofreu. Como exemplo de contribuição de melhoria, é a cobrança que o município faz ao morador que teve a sua rua asfaltada. A quarta espécie de tributo é o chamado empréstimo compulsório, que está previsto no artigo 148 da Constituição. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E também no caso de investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. O parágrafo único fala ainda que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Como o próprio nome já diz, o empréstimo é compulsório, ou seja, obrigatório. O contribuinte ele não pode escolher não emprestar. Entretanto, devem ser observados alguns requisitos. O valor será restituído ao contribuinte num determinado prazo. Somente a União pode cobrar este tributo. Este tributo é vinculado à situação que justificou a sua cobrança. Para que seja cobrado, é necessária a ocorrência de situações excepcionais, como calamidade pública e a guerra externa ou a sua iminência. Além disso, ele é instituído mediante lei complementar. Por fim, nós temos as contribuições sociais.
A finalidade dessas contribuições é arrecadar recursos para que o governo possa intervir em determinadas áreas. De acordo com o caput do artigo 149 da Constituição, nós temos 3 contribuições: as contribuições de Seguridade Social, as de intervenção no domínio econômico e as de atuação nas categorias profissionais. As contribuições da Seguridade Social têm por finalidade garantir uma justiça social. Suas ações são destinadas a garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Como exemplo, temos o INSS. As contribuições de intervenção no domínio econômico, chamadas de CIDE, têm por finalidade intervir em determinada área econômica, como, por exemplo, a CID Combustível. As contribuições de interesse de categoria profissionais ou econômicas são instituídas em favor de determinadas categorias profissionais ou econômicas, como, por exemplo, temos as contribuições sindicais e a anuidade da OAB. Vamos agora assistir a um vídeo que mostra para nós os principais pontos estudados até agora. Olá! A Secretaria do Tesouro Nacional acaba de completar 30 anos. A instituição é responsável pela administração e utilização dos recursos financeiros que entram nos cofres do Estado brasileiro. Recursos que têm origem principalmente no dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos. Para fazer um balanço dessas 3 décadas de atuação, nós convidamos Otávio Ladeira, secretário do Tesouro Nacional. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, secretário. Eu que agradeço, Carla, pela presença, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, quando a gente pensa em economia, logo vem à cabeça Banco Central, o guardião da nossa moeda, e também o Ministério da Fazenda, que é quem planeja, executa, enfim, a política econômica, Onde é que se encaixa a Secretaria do Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional foi criado em 10 de março de 1986, como você falou, está completando 30 anos. O objetivo original dele foi ser criado para garantir que o fluxo de recursos, entre o que nós arrecadamos, a Receita Federal arrecada os recursos, a grande maioria dos recursos públicos, e os ministérios executam. O Tesouro Nacional é aquele que faz o meio do caminho, entre o recebimento dos recursos e o seu gasto pelos ministérios. Mas é mais do que isso, não é apenas uma tesouraria. Ele garante que a meta fiscal, ou seja, aquela poupança que vai sobrar depois de todos os recursos arrecadados serem transferidos, que essa poupança seja garantida pelo governo para equilibrar a dívida pública, evitar que a dívida pública atinja níveis não sustentáveis. Bom, esse trabalho de vocês também alcança estados e municípios? Nosso trabalho é mais amplo. Ao longo do tempo, nós ganhamos uma amplitude muito maior do que apenas, não desmerecendo, obviamente, o valor do controle financeiro, das contas do governo central, do governo federal, mas nós ganhamos outras atribuições muito relevantes. Uma delas é o relacionamento com estados e municípios. Quando renegociamos a dívida deles, principalmente a dívida de 1997, depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, que nós ganhamos um protagonismo muito grande no relacionamento com os estados e municípios, sendo uma espécie de FMI dos estados e municípios, garantindo que também eles tivessem uma boa solvência nas suas contas. Bom, você falou em governo central e fala-se muito também em dívida pública da União, dívida interna, dívida externa. Eu queria que você exemplificasse para a gente, detalhasse para a gente poder entender melhor esses 2 termos. A gestão da dívida pública é a terceira das nossas grandes funções. Nós começamos a gerenciar a dívida pública já no início da década de 90, depois, em 2005, nós trouxemos para o Tesouro Nacional do Banco Central a responsabilidade pela dívida externa. Então, hoje, o Tesouro Nacional gerencia toda a dívida pública do governo federal, seja a dívida interna, seja a dívida externa. Nós estamos falando de quase 3 trilhões de reais em dívida pública administrado pelo Tesouro Nacional. Inclusive, o Tesouro Direto, que é um programa muito famoso, gerenciado diretamente pelo Tesouro Nacional. Inclusive hoje, quando a gente fala em investimento, uma das opções é o Tesouro Direto, Exato. O cidadão hoje conhece o Tesouro Nacional. Era um dos objetivos quando criamos o programa Tesouro Direto, é chamar a atenção para o Tesouro Nacional, para o cidadão conhecer um pouco mais do Tesouro Nacional e dar uma oportunidade de investimento que eles não tinham tradicionalmente nas instituições financeiras. Hoje ele pode adquirir um título com as mesmas características e a mesma remuneração que uma instituição financeira pode adquirir. Foi uma grande ideia do Tesouro Nacional em 2002,
O programa aí está completando mais de 10 anos, né? Completou quase 14 anos agora, está com aproximadamente 30 bilhões de recursos já adquiridos pelos cidadãos em títulos públicos do Tesouro Nacional. Bom, e no jargão aí de vocês, economistas, né, é uma opção para quem não é conservador, não é isso? Tem opções diversas. Na verdade, tem para aqueles que gostam de arriscar um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas também tem opção para o conservador, sim. O nosso título flutuante, né, indexado à LFT, a taxa Selic, uma linguagem técnica, mas rapidamente o cidadão aprende, não é à toa que nós estamos batendo recorde de venda. Tem opção também para aquele que é mais conservador, que aplicaria em poupança, se ele quiser ir para o nosso título também. Tem aquele título que tem pouca volatilidade e uma boa rentabilidade. Bom, já são 30 anos de existência, né? O que mais marcou, né, durante essas 3 décadas? Foram muitos momentos, né? Assim como na vida de um cidadão, 30 anos tem várias boas lembranças, nós também temos muitas boas lembranças. Eu acho que a assunção e responsabilidade pelo controle da dívida dos estados e municípios, que nós fizemos a partir de 1997, a assunção da dívida interna e depois da dívida externa, que centralizou no Tesouro a partir de 2005, o fato de nos termos nos tornado o órgão de contabilidade centralizando a contabilidade de todo o setor público no Tesouro Nacional e a própria aumento da eficiência da gestão do caixa do governo. Eu acho que cada um desses 4 grandes temas teve seus momentos, seus ápices aí ao longo desses 30 anos. E a gente pode falar também da criação do CIAF também, muito importante, né? Muito, não só no sentido de ser um sistema que centralizou todo o fluxo orçamentário e financeiro, principalmente financeiro do governo, mas também por ser um acesso democrático ao cidadão. Hoje qualquer cidadão pode ter acesso ao CIAF em diferentes graus de complexidade e acesso, mas o congressista, por exemplo, ele tem acesso pleno a todas as informações do CIAF, muitas instituições, organizações não governamentais que trabalham com questão de transparência pública acessam os dados do CIAF para dizer ao cidadão onde o governo está gastando, em que o governo está gastando. Então, o CIAF, e desde a sua origem, o CIAF, desde a sua construção lá no início, já foi construído com o desenho de ser um instrumento de transparência para todos os cidadãos. Bom, então, dentro, né, dessa estrutura da nossa economia, vocês estão mais ligados ao Ministério da Fazenda. Nós somos uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, uma secretaria muito importante dentro da Administração Pública Federal. E quem é que faz parte, enfim, desse grupo de funcionários, enfim? São pessoas da casa, são pessoas que vêm de fora? Como é que é o quadro de pessoal que atua dentro do Tesouro Nacional? Quando o Tesouro Nacional foi constituído, ele não tinha quadro próprio. O quadro dele foi sendo construído ao longo do tempo. Hoje, a grande maioria, mais de 80% dos nossos servidores são da casa, nós somos uma carreira típica de Estado, uma carreira própria, né, que os analistas de finanças e controle, e ocupamos espaço também dentro do Ministério da Fazenda em outras secretarias. E temos colaboradores que estão conosco desde a nossa origem, pessoas do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que nos acompanharam ao longo do tempo e nos ajudaram a construir a instituição. Mas a grande maioria dos servidores hoje são da carreira. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal, você já tinha mencionado, mas eu queria saber como é que essa lei se encaixa dentro do trabalho de vocês. É uma ferramenta essencial para esse trabalho que vocês fazem? A lei de responsabilidade fiscal ela foi muito importante para a construção de muitos dos procedimentos que hoje nós executamos. Ela também criou regras, limites, que hoje nós monitoramos, em particular de estados e municípios, né? Muitos dos seus indicadores foram construídos a partir de determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós também ela nos ajudou a robustecer o Tesouro como órgão central de contabilidade pública e como centralizador da gestão das dívidas internas e externas. Então, ela foi muito positiva para o Tesouro e nos ajudou muito no nosso trabalho. E se a gente trouxer para o nosso dia a dia, o básico é o quê? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Ou seja, se você for criar um gasto, você tem que indicar a fonte, que é o que a gente faz no orçamento da nossa própria casa, né? Claro, embora hoje seja um grande desafio, né, para o governo federal de manter equilibradas as contas públicas, né, como nós estamos todos sabendo, é um desafio permanente, mas também é uma missão permanente nossa. Inclusive, na minha sala tem lá um quadro dizendo, aqui só gastamos o que arrecadamos, né? Então, é uma mensagem, quase um mantra, né, que nós utilizamos. Claro, o curto prazo sempre é desafiador, mas quando você tem isso forte em mente, o longo prazo ele costuma caminhar na direção que a gente deseja. Bom, a gente ouve muito também essa expressão, né? Qualidade do gasto público, né? O que significa isso na prática, né? O que é ter um gasto público com qualidade? O Tesouro Nacional tem na sua missão, ele tem 3 grandes grupos, né? Um é
o equilíbrio fiscal, como nós falamos aqui. O outro, a transparência, é muito caro para nós a questão da transparência das contas públicas. Como citei, o CIAF, um sistema que foi criado já com bastante transparência. E o terceiro é a questão da qualidade do gasto público. Nós trabalhamos muito essa questão da qualidade em todos os nossos movimentos. É basicamente você trabalhar a questão da economia, da eficiência, da equidade, sempre procurando saber se eu posso fazer aquilo de uma maneira mais eficiente, aquela é a melhor forma de fazer aquela despesa pública, aquele programa público, o que eu estou gastando para fazer atingir o meu objetivo, é muito mais do que seria o razoável para um cidadão. Nas priorizações das despesas públicas, essa é a melhor forma de nós distribuirmos os recursos, o tempo inteiro estar pensando e trabalhando processos, sequência de procedimentos para garantir que isso esteja na cabeça de todos os servidores do Tesouro Nacional e de preferência de toda a esplanada. Também faz parte do nosso mantra, a qualidade do gasto público. Bom, e como é que a modernização e a tecnologia ajudam vocês, né, nesse trabalho? De várias formas, né? A questão de receber dados com rapidez, de ter acesso a informações que estão disponibilizadas em diversos sites, né? Com informações públicas. Recentemente, nós aperfeiçoamos um sistema que nós temos, que se chama SICONF, onde todos os estados e municípios vão lançar as suas informações de estatísticas, de acordo com a nossa taxonomia, linguagem mais do economês, mas assim, vão lançar a informação no sistema do jeito que nós queremos e com isso nós vamos ter informação de qualidade para poder fazer a avaliação da situação fiscal deles. Então, a tecnologia nos ajuda de diversas formas. Inclusive, lançamos também recentemente o Tesouro Transparente, que é um sistema onde você consegue um conjunto muito grande de dados sobre as contas públicas, para poder fazer pesquisas, poder fazer uma série de análises, também é uma forma da tecnologia trabalhar a nosso favor. Agora, secretário, de que forma o cidadão comum, ele sente os reflexos desse trabalho desenvolvido por vocês? O nosso trabalho é um trabalho silencioso, mas muito importante. No momento em que nós somos mais do que apenas uma tesouraria, que recebe de um lado da Receita Federal os recursos e do outro passa para os ministérios, nós estamos tentando controlar de tal maneira que no final a poupança que sobra é aquela que o governo entende que é necessária para estabilizar a dívida. No momento que nós monitoramos estados e municípios para que eles não entrem em desequilíbrio fiscal e coloquem os seus cidadãos numa situação delicada mais à frente, no momento que nós gerimos bem a dívida pública federal, né, de maneira silenciosa, a gente ajuda a melhorar as finanças públicas do país e contribui, né, para a nação no âmbito da nossa missão. Bom, depois de fazer um balanço desses 30 anos, né, quais são os desafios futuros? São muitos os desafios, mas todos muito positivos e em particular, a questão da qualidade do gasto, a gente tem que avançar bastante, né? Transparência, a nossa missão é uma labuta diária, um trabalho diário de aperfeiçoamento. E permanente, então, né? E permanente. E que bom que seja permanente, porque nós estamos sempre buscando novos desafios, estamos sempre acreditando que podemos melhorar. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações então sobre esse assunto na página do Tesouro Nacional. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Olá pessoal, estou de volta para a gente resolver mais algumas questões. Lembrando mais uma vez que eu vou ler com vocês a questão, depois eu vou dar o tempo de 1 minuto para vocês responderem. Lembrem-se também de anotar as dúvidas para a gente debater no fórum. Vamos começar? Primeira questão, sobre a competência tributária, é incorreto afirmar: o ente público não pode transferir a sua competência para outro. Letra B, a competência se perde no tempo quando não exercida. Letra C, a privatividade da competência cabe apenas à União. E letra D, os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência tributária. 1 minuto. Vamos relembrar algumas características da competência tributária. Privatividade é a exclusividade da pessoa política na instituição de sua competência. Quem detém a privatividade é apenas a União.
Indelegabilidade. Um ente público não pode transferir a sua competência para outro. Incaducabilidade. A competência não se perderá, mesmo que o ente político não a exerça. Inalterabilidade. Os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência. Voltando para a questão, sobre a competência tributária, é incorreto afirmar. Letra A. O ente público não pode transferir a sua competência para outro, verdadeiro. Letra B. A competência se perde no tempo quando não exercida, errado. Ela não se perde. Não se perde. Letra C. A privatividade da competência cabe apenas à União, correto. E os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência tributária, correto também. Marcaremos então a letra B. Questão 2. Espécie de competência tributária onde a Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributários, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. Letra A, competência tributária alternada. Letra B, competência tributária exclusiva. Letra C, competência tributária residual. E letra D, competência tributária comum. Nós temos 3 espécies de competência tributária: exclusiva ou privativa, residual e a comum. A competência exclusiva é aquela que é de titularidade exclusiva de determinado ente político, sendo vedado a qualquer outro. Por exemplo, apenas os estados podem instituir o IPVA. A competência residual é aquela que é exercida pela União para a criação de novos impostos, desde que esses impostos não estejam previstos na Constituição. Na competência comum, não há uma discriminação entre os entes quanto à instituição desses tributos. Como, por exemplo, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria. Vamos voltar para a questão. Espécie de competência tributária onde a Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributários, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. Não estabelece discriminação. Qual competência que é? Letra D, competência tributária comum. Questão 3, são características dos tributos, exceto. Letra A, deve ser pago em dinheiro. Letra B, é obrigatório, não depende da vontade do contribuinte. Letra C, a obrigação de pagar pode decorrer ou não de uma lei. E letra D, é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada, obrigatória. Um minutinho para vocês responderem. Pessoal, o artigo 3º do CTN traz para a gente o conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Compulsório é o mesmo que obrigatório. Deve ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Instituída em lei, é preciso uma lei para que o tributo seja exigido. É cobrada também mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual que é a resposta, então? São características dos tributos, exceto. Deve ser pago em dinheiro, correto. É obrigatório, não depende da vontade do contribuinte, correto também. A obrigação de pagar pode decorrer ou não de uma lei. Está errado? Ela deve decorrer de uma lei. E letra D, é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada obrigatória. Correto. A questão está pedindo a incorreta. Letra C. Questão 4. Assinale a alternativa que não corresponde a uma espécie de tributo. Taxas, multas, contribuições de melhoria ou impostos. Qual a alternativa que nós iremos marcar? Letra B, multas. Vamos para a nossa última questão. Questão 5. Sobre as contribuições de melhoria, é incorreto afirmar.
São cobranças feitas pelo ente político para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Letra B. Tem como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Letra C. Tem como limite total a despesa total realizada pelo ente tributante. E letra D. Consiste no empréstimo de determinada quantia feita pelo contribuinte a fim de financiar alguma obra de melhoria. O artigo 81 do CTN dispõe que a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A questão 5 apresenta 4 alternativas a respeito da contribuição de melhoria e pergunta qual delas é a falsa. Vamos analisar. Letra A. São cobranças feitas pelo ente político para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Correto. Letra B. Tem como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Correto também. Letra C. Tem como limite total a despesa total realizada pelo ente tributante. Correto? E letra D. Consiste no empréstimo de determinada quantia feita pelo contribuinte a fim de financiar alguma obra de melhoria. Errado. Não se trata de um empréstimo. O dinheiro ele não será devolvido. Marcaremos então a letra D. Olá, pessoal! Estou de volta para a gente resolver mais algumas questões. Lembrando mais uma vez que eu vou ler com vocês a questão, depois eu vou dar o tempo de 1 minuto para vocês responderem. Lembre-se também de anotar as dúvidas para a gente debater no fórum. Vamos começar? Primeira questão. Sobre a competência tributária, é incorreto afirmar: o ente público não pode transferir a sua competência para outro. Letra B. A competência se perde no tempo quando não exercida. Letra C. A privatividade da competência cabe apenas à União. E letra D. Os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência tributária. 1 minuto. Vamos relembrar algumas características da competência tributária. Privatividade é a exclusividade da pessoa política na instituição de sua competência. Quem detém a privatividade é apenas a União. Indelegabilidade. Um ente público não pode transferir a sua competência para outro. Incaducabilidade. A competência não se perderá, mesmo que o ente político não a exerça. Inalterabilidade. Os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência. Voltando para a questão, sobre a competência tributária, é incorreto afirmar. Letra A. O ente público não pode transferir a sua competência para outro, verdadeiro. Letra B. A competência se perde no tempo quando não exercida. Errado. Ela não se perde.
Não se perde. Letra C. A privatividade da competência cabe apenas à União. Correto. E os entes políticos não podem criar leis que alteram a sua competência tributária. Correto também. Marcaremos então a letra B. Questão 2. Espécie de competência tributária onde a Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributários, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. Letra A, competência tributária alternada. Letra B, competência tributária exclusiva. Letra C, competência tributária residual. E letra D, competência tributária comum. Um minutinho. Nós temos 3 espécies de competência tributária: exclusiva ou privativa, residual e a comum. A competência exclusiva é aquela que é de titularidade exclusiva de determinado ente político, sendo vedado a qualquer outro. Por exemplo, apenas os estados podem instituir o IPVA. A competência residual é aquela que é exercida pela União para a criação de novos impostos, desde que esses impostos não estejam previstos na Constituição. Na competência comum, não há uma discriminação entre os entes quanto à instituição desses tributos. Como, por exemplo, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria. Vamos voltar para a questão. Espécie de competência tributária onde a Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributários, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. Não estabelece discriminação. Qual competência que é? Letra D, competência tributária comum. Questão 3, são características dos tributos, exceto. Letra A, deve ser pago em dinheiro. Letra B, é obrigatório, não depende da vontade do contribuinte. Letra C, a obrigação de pagar pode decorrer ou não de uma lei. E letra D, é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada, obrigatória. Um minutinho para vocês responderem. Pessoal, o artigo 3º do CTN traz para a gente o conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Compulsório é o mesmo que obrigatório. Deve ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Instituída em lei, é preciso uma lei
para que o tributo seja exigido. É cobrada também mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual que é a resposta, então? São características dos tributos, exceto. Deve ser pago em dinheiro, correto. É obrigatório, não depende da vontade do contribuinte, correto também. A obrigação de pagar pode decorrer ou não de uma lei. Está errado. Ela deve decorrer de uma lei. E letra D, é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada obrigatória. Correta. A questão está pedindo a incorreta. Letra C. Questão 4. Assinale a alternativa que não corresponde a uma espécie de tributo. Taxas, multas, contribuições de melhoria ou impostos. Os tributos classificam-se em 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Esta questão eu trouxe para vocês para não mais confundirem a questão das multas. Multa não é tributo. A multa é justamente aquilo que o tributo não pode ser, uma sanção em decorrência da prática de ato ilícito. Lembrem-se do artigo 3º do CTN que eu mencionei há pouco. Portanto, lembre-se sempre, multa não é tributo. Multa é uma sanção, é uma pena pecuniária. Tudo bem? Qual a alternativa que nós iremos marcar? Letra B, multas. Vamos para a nossa última questão. Questão 5. Sobre as contribuições de melhoria, é incorreto afirmar: são cobranças feitas pelo ente político para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Letra B. Tem como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Letra C. Tem como limite total a despesa total realizada pelo ente tributante. E letra D. Consiste no empréstimo de determinada quantia feita pelo contribuinte a fim de financiar alguma obra de melhoria. 1 minuto. O artigo 81 do CTN dispõe que a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A questão 5.
apresenta 4 alternativas a respeito da contribuição de melhoria e pergunta qual delas é a falsa. Vamos analisar. Letra A. São cobranças feitas pelo ente político para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Correto. Letra B. Tem como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Correto também. Letra C. Tem como limite total a despesa total realizada pelo ente tributante. Correto? E letra D. Consiste no empréstimo de determinada quantia feita pelo contribuinte a fim de financiar alguma obra de melhoria. Errado. Não se trata de um empréstimo. O dinheiro ele não será devolvido. Marcaremos então a letra D. E aí, acertaram tudo? Não se esqueçam de resolver as atividades do seu livro didático. Um abraço e até a próxima aula.